Não tava, não. Gente, então hoje nós iremos finalizar a página, o livro 1, e já vamos começar o livro 2. No livro 1, nós estávamos falando sobre as grandes navegações, sobre os impactos dessas grandes navegações. Desculpa, eu tô meio torta porque eu tô segurando o livro pelo cabelo. Sobre o impacto dessas grandes navegações para a sociedade no geral, tá? Vou compartilhar aqui. Faltou alguns slides, não foram muitos. Mas eu vou ver com vocês agora. Se tinha alguma dúvida, aproveita para tirar a dúvida agora, antes que a gente passe para o próximo capítulo, tá? Então, como a gente estava falando, né? Antigamente, Celta, isso aqui é uma coisa importante. Eu não sei se eu falei dando tanta importância quanto mas vocês estão vendo aqui essa região, né? É uma região próxima, é a região de Celta, e essa região, ela era de domínio português, o que facilitava muito ele entrar aqui nessa outra, né? Opa, aqui, nesse marzinho, para poder, assim, chegar em outros cantos da Europa e da Ásia. Só que o que acontece é que o Império Otomano, eles acabam conquistando essa região e Portugal perde esse território. Eles permitem passar para fazer comércio? Permite. Mas as taxas e os juros e o que eles cobram é tão alto que não compensa para os portugueses, espanhóis, chegar às Índias desse modo. Então, eles preferem fazer essa navegação de cabotagem que a gente falou na outra aula, tá? Então, esse é o principal motivo pelo qual eles têm que mudar toda essa rota, tá? Eu sei que faltou lá pro final, eu nem sei se a gente falou isso aqui. Acho que sim, na verdade. Deixa eu tentar abrir o chat. Tá, então nós estávamos falando aqui, né? A escola de Sacres. Falamos da escola de Sacres, que era aquela escola, né? Aquele local onde eles poderiam desenvolver melhor as pesquisas ligadas às ciências, né, náuticas. Então, isso possibilitou, por exemplo, que Portugal tivessem aquelas caravelas super chiques, absurdamente ricas, né? Cara da riqueza, diferente de tudo que era antes, e que também tinha muito mais facilidade de invadir o alto mar, né? Para poder lutar contra os monstros marinhos que eles acreditavam ter. Aí nós estávamos falando também das feitorias. Quem não lembra o que são as feitorias, são aquelas regiões português de Portugal. A gente fala português porque fomos colonizados por portugueses. Aqui, então, nós estamos... Essas feitorias, então, eram como se fossem estabelecimentos, né? Ou bases, pode ser isso também. Bases que fixavam fixavam em determinados locais para que ou a nação, todo mundo soubesse que aquela região ali já estava sendo dominada, por exemplo, pelos portugueses, holandeses, franceses, ou para guardar mercadorias que eles iam extrair, matéria-prima, ou que eles iam vender por ali, tá? Então eu trouxe aqui 2 tipos de feitorias para vocês, aquelas mais simples, né, e outras bem mais estruturadas, que parecem até um castelo, né? Mas todas essas aqui são feitorias. Daqui a pouco eu abro o chat. Tá. Armazéns que guardavam mercadorias de uma nação, sim. Não só armazenavam as mercadorias que a gente falou, mas também isso de cuidar, né, da região para que ninguém invadisse, porque aquele ponto ali então já estava dominado. Nós então não deveríamos ser europeus em vez de americanos? Mas o europeu nasce na Europa e nós nascemos na América, então nós somos americanos. Fora que, apesar da gente ter sido colonizado por portugueses, não foi a única nação, e a gente já falou isso várias vezes, que fundou a nação brasileira, né? Nós temos várias. Os negros, os indígenas, os asiáticos, então várias misturas desses povos é que formaram, né, a nação brasileira. Era ouro naquela época? Sim, a gente falou metalismo, lembra? É a época de guardar metais, tá? Os países que tinham mais metais preciosos, então a gente tá falando de ferro e bronze, não é isso?
Mas quanto mais metais preciosos a nação guardava, mais rico essa nação era. Então, ouro e prata, países muito ricos, esses que encontravam de onde tirar ou de onde minerar esses metais preciosos. Como eu disse, nós somos colonizados por portugueses, mas isso não fez com que você fosse só português. Você é português, nasceu em Portugal? Então, se não, então ok. Se você for português de Portugal, realmente nasceu lá, aí sim você é europeu. Caso contrário, você é americano e é misturado, porque nós todos somos, ainda mais no Brasil, mais do que outras nações aqui pro lado, porque essas regiões que foram colonizadas pela Espanha não tiveram tão intensamente essa migração valorizada. Vamos corrigir só essa frase. Nós somos americanos porque somos da América, sim. E aí, quando a gente fala, por exemplo, norte-americano, o norte-americano pode ser o canadense, o estadunidense e o mexicano, porque todos eles são norte-americanos. Nós somos da América do Sul, então somos sul-americanos. Ou também conhecido como América Latina, tá? Então também podemos ser considerados como latinos. Mas não é uma denominação muito usada no brasileiro, mas nós também somos, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Sou sul-americano, exatamente. Ah, tá. Pergunta. Os burgueses surgiram por causa que a economia teve uma moeda unificada. O metalismo é o contrário desse processo. O que aconteceu com a burguesia depois? É que mesmo com a moeda unificada, era unificada em apenas alguns reinos, entendeu? Por exemplo, a França, ela vai ter, ou a Inglaterra, né, um dos primeiros países a ter uma. Portugal, Inglaterra, Espanha são os primeiros países a terem uma moeda única. Só que é só dentro do seu país. Ainda assim, entre um país e outro, ainda não se conseguia de fato comercializar, e essa unificação foi em prata. Então, a maioria desses dinheiros, mesmo que não fosse o mesmo, eles mediam o peso da prata, entendeu? Então, isso é que determinou esse comércio que eles vão fazer entre os países. E por isso era tão importante. Países com muito ouro e prata eram ricos porque era uma moeda utilizada na época. Entendeu? Gosto de vocês, perguntadores. Perguntem. Aqui é uma outra feitoria. Peraí. Daniel, tô tentando abrir seu áudio que você levantou a mão. Abri, pode Eu falar. levantei sem querer, eu ia perguntar um negócio ali no bate-papo. Ah, tá bom. Então, e aí as consequências, né, disso tudo, o que que trouxe? Expansão no mapa, então a questão da cartografia cresceu muito durante esse período, porque eles conheceram novos continentes, né? Então mudou muito, eles tiveram que repensar a forma do planeta, a todos os continentes que eles conheciam, as terras que eles conheciam, então expandiu o planeta, né? Cresceu também as rotas comerciais, tanto para as regiões na África e Ásia, facilitando, né? Quanto nessas novas Américas, né? Nesse novo mundo de possibilidades com matéria-primas. Gente, eu quero que vocês agora pensem na visão do europeu. A maioria deles acreditavam que se eles todas as pessoas que eles encontraram aqui não tinham cultura, tá? Nem história, nem era uma civilização. Então, quando essas rotas comerciais, esse choque de cultura que vai acontecer, quando imaginem só França, Portugal, Espanha, França, essas regiões lá em 1490, 1530, essa faixa de tempo. As pessoas chegavam, as mulheres com aqueles vestidos enormes, super bufantes, cheio de treco, tudo colorido, todos os homens e mulheres usando aquelas perucas gigantes, tá? Pensa ele chegando aqui no Brasil, ou na América, pode ser América Central, no calorão que a gente passa aqui, porque a Europa é um lugar normalmente frio, não é em todas as partes, mas normalmente frio. E aí, chega aqui, todo mundo tá pelado, só com as suas representações indígenas, né? De colares,
Tá que dizem que a América do Norte tinha uns indígenas bem diferentes do nosso, né? Então, é um choque cultural muito grande para os dois lados. Para o indígena que nunca tinha visto aquele tipo de pessoa, né? Os brancos, depois os negros, quanto para os europeus, que acharam que tinham encontrado uma civilização primitiva que não tinha, não dava nem para considerar civilização, porque eles achavam que as pessoas não tinham estrutura social, não tinha nada. E, na verdade, tinha. É porque eles simplesmente ignoraram isso. Muitas nações que a gente vai estudar nos próximos capítulos, acho que mais para o fim do ano, vai mostrar o quanto, na verdade, as Américas, assim como a Europa, que a África a gente já vai estudar no próximo capítulo, né? Porque eles não acabaram ali. Eles eram fortes antes. E só que a Europa só ignorou toda essa civilização, toda a cultura, toda a história desses povos, tá? E aí aquilo que a gente tinha falado do pacto colonial, que eu falei que era a última coisa que faltava falar, né? Ah, tem mais uma coisinha só. Tá, pacto colonial. Foi como ficou conhecida a relação de comércio entre a metrópole e suas colônias no período das colonizações europeias na América. Consistia no... Eu parei exatamente nesse slide, né? Consistia no exclusivismo, então essa palavra é muito importante para denominar o que é o pacto colonial, o que significa que a colônia, por exemplo, o Brasil, o México, os Estados Unidos, né, as 13 colônias nos Estados Unidos, que hoje é os Estados Unidos, nós todos colônias, só poderíamos comercializar com a sua metrópole. Por exemplo, no nosso caso, nossa metrópole era Portugal. Então, a gente só podia fazer comércio com Portugal, só comprar de Portugal, só vender para Portugal. Ou então, aliados dos portugueses, tá? Essa era uma medida para impedir que os navios estrangeiros comercializassem os produtos para vender e lucrar na Europa. Importante ressaltar também que a metrópole tinha reserva sobre o mercado brasileiro. Então, por exemplo, se nós tínhamos finalmente desenvolvido algum tipo de pequeno comércio aqui com outros países parceiros de Portugal, a gente ia ter que pagar uma taxa para eles, de tudo que a gente lucrasse. Outra coisa, digamos que a nossa matéria-prima era toda direcionada para Portugal, tá? E a gente também tinha que comprar muitos produtos. Isso vai acontecer bastante quando a Inglaterra faz um pacto muito parecido com a gente. Mas isso aqui é o pacto colonial, de colônia, é a ideia, tá? E aí o que faltou falar? É isso aqui. Companhia do Comércio das Índias. Gente, isso daqui... deixa eu ver. Calma, é que eu não estava conseguindo abrir, Daniel. Você tem que esperar um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Às vezes trava o botão aqui, eu tenho dificuldade de abrir o chat. Aí eu aperto, ele demora de abrir sozinho. Aí uma hora ele abre. Quando aconteciam batalhas nas grandes navegações, os povos começaram assaltando as feitorias. Era uma coisa que podia acontecer, mas é que tinha muito pirata, né, e corsário. Principalmente aqui, ó, nesse momento, tá? Vai acontecer bastante. Quem não lembra, os piratas são pessoas que roubavam, assaltavam os navios, tudo então nas grandes navegações, nesse período. Eles costumavam ser bem... Eles não tinham muito medo de desbravar o alto mar, né? E os corsários, qual que é a grande diferença? Eles eram como se fossem piratas, então eles também assaltavam navios inimigos e etc. Só que eles tinham o aval do reino, tá? Então era como se fosse um pirata que era legal, pela lei. Então era contratado pelo governo para fazer pirataria, entendeu? Tá. Então eles acontecia assim nas feitorias, mas às vezes no próprio navio. Muitos deles tentavam afundar, roubavam, tá? Quer dizer que as civilizações que eles não conheciam, eles consideravam nulas ou inferiores? Exatamente. Vamos fazer isso na África, vocês vão ver o quanto a África era poderosa, e não só no Egito, que a gente está acostumado a ver, mas em outras regiões também, e aqui nas Américas também. Até o fim do ano a gente vai estudar bastante sobre isso, o quanto eles inferiorizaram essas nações que eles desconheciam, tá?
Pacto colonial é o português mandava no Brasil? Não, o pacto colonial é um acordo que a colônia e a metrópole têm. Não precisa ser só Portugal com o Brasil. É porque o nosso caso foi de Portugal com o Brasil. Mas, por exemplo, isso aconteceu em Inglaterra e Estados Unidos, que eram as 13 colônias. Aconteceu com as regiões aqui que foram dominadas pela América, pela Espanha, quer dizer. Entendeu? Então, não foi só com os portugueses e Brasil. Como eram os índios da América do Norte. Quando a gente entrar na história da América do Norte, eu mostro um pouquinho para vocês, tá? Mas o tipo de casa deles era diferente, o tipo de vestimenta deles era diferente. Até porque, caso vocês não saibam, quando a gente fala nações indígenas, não é à toa. Não é uma nação só. Não é um povo só, não é uma etnia só. É como se fossem todos os países, entendeu? Cada etnia é um país. É uma nação, realmente. Né? A definição de nação aqui se configura melhor. Então, eles têm a cultura própria, a roupa própria, os deuses próprios, a língua própria, tá? Então, muita coisa diferente uma da outra. Que estranho, pirata legal, e um governo mandava alguns piratas para assaltar alguns barcos. Sim, aconteceu isso. Esse legal que eu tô falando não é tipo legal, é tipo de legalidade, tá, gente? É pela lei. Então, eram os corsários, eram como se fosse, era uma espécie de pirata, mas eles eram legais. E aí nós temos a Companhia das Índias, Companhia de Comércio das Índias. Monopólio ibérico, ou seja, quando a gente fala de ibérico, faz ali parte da Portugal, Espanha, Itália, tá? Aquela região ali. É a região, né, da Península Ibérica. No comércio entre a Europa e as Américas. Era um incômodo político e econômico e a empresa foi fundada pelos holandeses como maneira de promover negócios entre as colônias americanas e africanas. Gente, isso aqui basicamente era uma companhia de comércio, tá? Então, é que a Holanda, ela se fortalece bastante em comércio. E aí ela desenvolve uma região, um comércio para ela. Então, ela vai comercializando entre todos os continentes cobertos os produtos. Ela tinha muitos navios também. Conforme o tempo vai passando, mais ela também vai se desenvolvendo. O comércio da empresa, no entanto, nunca foi suficiente para financiar operações contra a Espanha, Portugal e Inglaterra, que também exerceu profundo interesse pelo comércio com as colônias. Aqui você está vendo a bandeira, né, do comércio das Índias Orientais. Os corsários, eles foram importantes para uma grande conquista? Olha, de território nem tanto, mas de comércio sim, porque quem tinha o comércio, 2 pontos nessa época, quem tinha a riqueza, né? 3, então, tinha que ter ouro, prata, essas coisas, né? Pedras preciosas, tinha que ter terra, e o comércio gerava tudo isso aqui, entendeu? Que era o que realmente fazia o dinheiro circular, o dinheiro vir. Então era importante ter os 3. Os corsários garantiam, por exemplo, que navios não iam atracar nas suas feitorias, que comércios que estariam atrapalhando de alguma forma o seu país, eles iam destruir. Então, eles foram desenvolvendo essas coisas realmente para poder cuidar do seu país, tá? Pessoal, vão lá na página 85 do livro 1. Eu não vou ficar corrigindo todos os exercícios, não, mas eu gostaria de falar sobre esses 3 aqui, porque eles são bem importantes. As especiarias das Índias eram valiosas. O suficiente para compensar o dinheiro gasto na viagem? Sim. Sim. Como eu estava brincando com a turma da manhã, pensa comer sem tempero. Ninguém queria. Então, pensa você hoje comendo sem tempero. Carne sem tempero, arroz sem tempero, tudo sem tempero. As pessoas gostavam dessas especiarias e pagavam caro por isso. E acabou que esse comércio, né, esse apoio de comércio um do outro, facilitava também o poder que não está ligado tanto a dinheiro, a essas questões, mas um poder mais subjetivo. Então, esse poder fazia com que as pessoas compensassem. Tudo sem tempero. Tempero. Não sei falar igual o Jacan. Gente, página 85, questão 1.
Em 1453, os otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla. De que maneira essa conquista impactou as relações comerciais entre a Europa e a Ásia? Resposta. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, eu não me lembro. Já fizeram? Faz assim ou não? Já, tá bom. Então eu vou ler a resposta, vejam se tá batendo mais ou menos, tá? Constantinopla funcionava como uma ponte comercial entre a Europa e a Ásia. Quando os otomanos conquistaram a cidade, eles passaram a cobrar elevadas taxas das caravelas que por ali passavam. Isso encarecia demasiadamente os produtos e por isso o comércio decresceu. Ao mesmo tempo, os europeus começaram a procurar rotas comerciais alternativas para o Oriente que não passassem por Constantinopla. Vocês escreveram algo mais ou menos parecido com isso? Sim? Eu vou ler um pouquinho mais devagar para quem precisa arrumar, tá bom? Mas eu não vou ficar parando e voltando toda hora não, porque senão a gente não vai terminar nunca e eu quero começar o próximo capítulo ainda. Constantinopla, a resposta, né? Constantinopla funcionava como uma ponte comercial. Constantinopla funcionava como uma ponte comercial entre a Europa e a Ásia. Ponto. Quando os otomanos conquistaram a cidade, vírgula, eles passaram a cobrar repetindo a última frase, quando os otomanos conquistaram a cidade, vírgula, eles passaram a cobrar elevadas taxas das caravanas que por ali passavam. Ponto. Isso encarecia demasiadamente os produtos. Vírgula. E, vírgula. Por isso, vírgula. Isso encarecia demasiadamente os produtos. E, vírgula, por isso, vírgula. O comércio decresceu, ponto. Ao mesmo tempo, vírgula, os europeus, ao mesmo tempo, vírgula, os europeus começaram a procurar rotas comerciais alternativas para o Oriente. Ponto. Questão 2. Até o século XV, o Oceano Atlântico foi pouco frequentado pelas embarcações europeias. Por quê? Resposta. De modo geral, os europeus navegavam nas proximidades da costa atlântica, evitando o alto mar. Entre os motivos possíveis para isso, podem-se mencionar ausência de tecnologia náutica que permitissem viagens com precisão e segurança em alto mar, medo das tempestades e ondas, desconhecimento da região e crença na existência de monstros marinhos ou de abismos no meio do oceano. Então, lembrando que, por exemplo, aquela época, muita gente ainda acreditava na Terra plana, né? Então, algumas pessoas acreditavam que se eles fossem muito para alto mar, uma hora alguém ia cair. Então, para eles não compensavam ter
ir muito longe, eles achavam que uma hora eles iam cair. Vou falar mais devagar, que agora, depois dessas duas aqui, eu já vou começar o próximo capítulo. De modo geral, vírgula, os europeus navegavam nas proximidades da costa atlântica, vírgula, evitando de modo geral, os europeus navegavam nas proximidades da costa atlântica, vírgula, evitando o alto mar. Ponto. Entre os motivos possíveis para isso, pode-se mencionar dois pontos: ausência de tecnologia náutica, que permitissem viagens com precisão e segurança em alto mar, ausência de tecnologia náutica que permitissem viagens com precisão e segurança em alto mar, vírgula. Medo de tempestades e ondas, vírgula. Desconhecimento da região e crença da existência de monstros marinhos. Desconhecimento da região e crença na existência de monstros marinhos ou de abismos no meio do oceano. Questão 3. Descreva as principais etapas da expansão marítima portuguesa até a travessia do Cabo de Bojador e explique qual foi a importância das expedições de Portugal nesse período. Resposta. A expansão marítima portuguesa teve início com a conquista de Ceuta em 1415. A partir de 1418, os portugueses iniciaram as expedições rumo ao sul da África. Em menos de uma década, isso permitiu a conquista das ilhas da Madeira e dos Açores. A travessia do Cabo de Bojador, por sua vez, aconteceu em 1434, quando se encontrou uma forma de navegar em alto mar e retornar à costa africana posteriormente. Gente, eu não vou repetir isso aqui não, vocês podem voltar nas aulas, tá? Para vocês irem pegando. Wesley, você tá com a mão levantada, você tem alguma dúvida? Pode falar. Não te escuto. Ah, tá. Sua mão tá levantada. Gente, próximo livro. Enquanto eu vou abrindo aqui, coloquem aí no chat o nome de vocês, por favor, de quem participou da aula. Nós temos mais ou menos 6 minutos. Não vai dar para... Talvez é tempo de fazer tudo. Eu não preparei muita coisa sobre isso. Nós agora, no capítulo 6, iremos falar sobre África. Lembrando que a África é um continente. E, diferentemente do que a maioria das pessoas acreditam, a África nem sempre foi isso que ela é hoje, como um continente destruído, que as pessoas passam fome, seca, e que nunca teve reinos importantes. Sim, ela teve. E o Egito não foi o único, tá? Ano passado eu mostrei para vocês sobre o reino de Kush, que foi um reino que ajudou a desenvolver o Egito com toda aquela grandeza. Também tinham formas de escrita e etc. Esse ano agora eu vou ensinar para vocês outros reinos importantes na África. E, professora, por que a gente estuda a África? Primeiramente, vocês precisam saber, como a gente falou, os europeus não foram os únicos que vieram para cá, não são os únicos que são a nossa matriz, né, como povo. Nós também somos descendentes de africanos. Para vocês terem uma ideia, só de escravizados vieram por volta de 4,8 milhões de escravos africanos. Você acha que essa quantidade de pessoas, quando adentraram aqui, não fizeram uma grande mudança? Não fazem muito parte da nossa história? Então é importante sim a gente estudar a história dos africanos. Cada vez mais o Brasil tem se despertado para isso, porque a gente tinha aquela ideia de que a Europa é que era melhor, né? Muito porque fomos colonizados por europeus e tínhamos isso na cabeça, né? Que a Europa, por ser
Europa, sei lá, não tem bem um motivo para isso, é algo melhor, mais desenvolvido. Isso apenas foi embutido na nossa cabeça. Todos nós somos povos iguais, com características positivas e negativas. O livro de vocês, ele traz alguns reinos. Eu vou focar em 2 hoje, se der tempo. Acho que só vai dar tempo de falar do reino de Gana. Mas nós temos 2 divisões principais, tá? E eu trouxe aqui de 2 modos, principalmente isso aqui, ó. Nós temos a África setentrional, né? Que é essa região mais árabe, e a subsaariana, que é abaixo do Saara, tá? Então, a maioria do território africano ela está considerada nessa região aqui da subsaariana. Lembrando que é um continente. Professor, o que é essa linha aqui no meio? É a linha chamada Sarreia. Eu não sei falar muitas palavras nessa língua, mas o Sarreia é uma área em que é uma área localizada em que tinha muitas minas, principalmente de sal, por ser uma área próxima ao deserto do Saara, né? É uma região que é muito fácil de encontrar minas de sal, assim ou áreas de sal, né, para extração de sal, assim como também de ouro. Por que os africanos, a grande maioria dos povos de lá são negros? Não sei. É uma questão biológica. Por que você é branco? Que Deus quis? São fatores biológicos, gente. É que são fatores biológicos. Tem a ver também. Você pode relacionar um pouco também com o clima, por ser uma região de muito calor, muito sol, tendem as pessoas a ficarem ter mais melanina, né? O sol é um fator, sim, mas não é o único. Fala, Abreu. Abri. Aí que tá. Se tem pessoas de cores diferentes, qual foi a cor da primeira pessoa do mundo? Exatamente. Difícil de saber hoje, né? Porque todo mundo mudou um pouquinho. Você quer falar de novo, Abreu? Tá. Então, essa região aqui, olha, eu trouxe para vocês. Eu trouxe em 2 mapas, porque eu queria que vocês conhecessem bem. Tá vendo que ficam a região da Etiópia, do Sudão, Níger e da Nigéria, que são países diferentes, tá? Aqui é um mapa um pouco mais atual dessa região. Aqui é um mapa histórico. E essa região aqui de Mali, que a gente vai estudar, tá bom? Nesse capítulo. Não é só Mali, mas essa região aqui, ó, tá vendo? Então, é uma região que fica próxima ao deserto e no deserto, e é uma região de savana. E aí a gente tem o reino de Gana, um dos principais reinos. Ele era um reino de intenso comércio, tá? Principalmente pelo Saara, eles sabiam bem se locomover pelo deserto com diversas caravanas, tá? De comércio, então ela era bem importante e era uma união de aldeias, povoados e outras comunidades. O que diferencia aldeias, povoados e comunidades? Era o tanto de coligação. Eu não sei se eu já expliquei para vocês, eu não me lembro que a gente teve isso ano passado, mas eu posso trazer melhor na semana que vem, se vocês quiserem. Mas, por exemplo, aldeias, né? Povoados, depende de quantas aldeias, por exemplo, 1 ou 3 uniões de aldeias. Povoados, tem que ter mais de 15, entendeu? Tem toda uma estrutura, aí quem que vai governar, quem que vai liderar todos esses grupos. Então, é uma união dessas aldeias, povoados e comunidades próximos, né, nessas bacias do Alto Níger e do Alto Senegal. Então, essas regiões férteis, tá? Gente, menos de 1 minuto, muito obrigada. Semana que vem a gente continua. Enquanto não acaba, né, gente? Quem é Gana? Apesar de ser o povo, era o nome do seu governante, tá? É como se fosse um título. É o seu principal governante.